Então pensar grande é pensar como Deus, é usar todo o poder que foi nos liberado através do sacrifício da cruz. O sacrifício na cruz, Cristo nos liberou o poder do dunamis de Deus. E se eu não tomo posse deste poder, eu estou vivendo uma mentira, estou vivendo aquém do que eu poderia viver. Porque essa é a mensagem. É a mensagem do Espírito, aquilo que vem do dunamis, o poder, a dinamite de Deus que está disponível para cada um de nós. Use este poder. Acredite, busque ter a mente de Cristo. Não fique neste lugar. Deus tem coisas muito maiores para cada um de nós. Pai amado, Pai querido, estamos na sua gloriosa, poderosa presença, meu Deus, e nós damos toda a honra ao Senhor. Obrigado por estar aqui, meu Deus. Obrigado por estar vivo. Obrigado, meu Deus, por este projeto Casa Firme. Um projeto tão maravilhoso, que eu tenho certeza, meu Deus, que veio do coração do Pai este projeto. Estar, meu Deus, 25 horas em oração, meu Deus, liberando palavras, sendo, meu Pai, vivendo experiências extraordinárias, meu Deus, tanto na manhã, tanto à tarde, tanto à noite, meu Deus, tanto na madrugada. Eu agradeço ao Senhor. Eu concordo com cada oração, meu Deus, que foi falada, meu Deus, orações, declarações, pedidos, nomes que foram deixados em um dos livros de oração. Eu agradeço ao Senhor. Peço que o Senhor continue conosco, conduzindo, meu Pai, este trabalho, um trabalho tão especial, um trabalho tão abençoado, que é aquela oportunidade que nós temos de andar uma milha a mais. É a oportunidade que nós temos de esticar a nossa corda. É a oportunidade que nós temos de praticar a Tua palavra. Eu amo os que me buscam na madrugada me encontrarão. Meu Deus, é um presente. E a Tua palavra nos ensina, meu Deus, sejam sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades que chegam a nós. Muito obrigado, Senhor. Meu Pai, eu abençoo a vida de cada um que está aqui, a cada um, meu Deus, que decidiu no seu coração que não precisa de eventos, de propósitos, mas vive uma vida com propósito. Independente o dia, meu Pai, independente o mês, independente da situação, dos sentimentos, eu estou aqui e vou permanecer aonde o meu Pai me plantou. E o Senhor nos plantou, meu Deus, na casa, na sua casa, meu Deus, nos dando essa alegria, essa satisfação que nós vemos em Salmos. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, Senhor, e quebro todo laço e armadilha que se levantou contra nós. Se levantou contra a nossa casa, a nossa família, o Ministério Mudança de Vida, o nosso povo, os nossos jovens, os nossos membros, obreiros, líderes, crianças, a cada um, meu Deus, que faz parte do Ministério Mudança de Vida, da igreja física ou virtual, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em outra cidade, estado, país. Meu Deus, eu quero quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Pai, todo espírito que se levantou para destruir, para matar, para dividir, para adoentar, para, meu Deus, gerar divisão, separação, contendas dentro da casa, dentro do casamento,
com os filhos no trabalho. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, do ministério Mudança de Vida, toda a carga, todo o laço, toda a armadilha, todo o espírito que se levantou para destruir, meu Pai, este trabalho, o trabalho que nós iremos realizar no sábado, meu Deus, meu Pai, meu Pai, daqueles que virão de longe, aqueles que virão de perto, meu Deus, meu Pai, aqueles que estão aqui, meu Pai, aqueles que vão pegar a rodovia, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus, e entregamos este trabalho em tuas mãos, meu Deus. Envia teus anjos, Senhor, meu Deus, derrama com o teu sangue, Senhor, sobre estes trabalhos. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho, sobre o trabalho de sábado, sobre cada um, meu Pai, que pegará, meu Deus, a rodovia, Senhor, virá de longe, Senhor, desde os motoristas, aqueles que estarão na estrada, aqueles que, meu Pai, que estarão na direção, meu Pai, os líderes, os jovens, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a cada um de nós e peço, meu Deus, que da mesma forma que o Senhor nos ajudou a iniciar este projeto Casa Firme, peço que o Senhor nos ajude a terminar, porque aquele que começou a boa obra é fiel a terminar. Meu Deus, eu acredito nisso. Eu abençoo a vida de cada um e peço, meu Deus, que nós possamos ter um trabalho abençoado, guiado, conduzido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Repita comigo: eu sou mais que vencedor. E eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu vou beber. E eu creio nisso, que eu terei o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Fala para essa pessoa: e você também. Você dará testemunhos inéditos na sua vida. Você crê nisso? Eu também creio, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Essa palavra que hoje nós iremos falar, ela está muito alinhada à palavra que a bispa trouxe hoje no programa, que também traz também uma conexão com a palavra que nós falamos na segunda-feira. Quando Elias ele se aproxima do povo, ou melhor, quando ele se apresenta a Obadias, porque Obadias, juntamente com Acabe, estava procurando um pouco de alimento para os animais, e ali ele encontra Elias. Elias disse: vai avisar Acabe que eu estou aqui, né? E aí tem todo aquele diálogo que você vê Obadias falando: não, como eu vou falar, tal, porque vai que você some de novo, o Espírito vai te levar para algum lugar. E aí ele vai, se apresenta para Acabe, Acabe já faz aquela crítica, né, tentando ofender, colocando, né, o que ele estava dizendo, o que ele estava fazendo no reino, né, perturbador de Israel, e quem perturbava era a família de Acabe, era Jezabel, todo aquele espírito perseguindo o povo de Deus, distorcendo a verdade, dividindo as pessoas. E quando ele chega, ele chegou no povo de Israel e já disse: olha, se Baal é Deus, você precisa seguir. Então vocês sigam. Mas se o Senhor é o seu Deus, então siga. Decidam. Eles não abriram a boca.
ficaram quietos. Aquele povo que assim, até sabe o que é verdade, mas não faz. Uma das coisas que nós temos a consciência, a ciência, a certeza, a convicção que veio através do sacrifício na cruz, é a vinda do Espírito Santo. É o dunamis de Deus. É o poder que nos capacita a realizar qualquer coisa alinhado às vontades de Deus. E uma das coisas que hoje eu quero falar é sobre Filipenses capítulo 2, versículo 1. Coloca para mim na versão NVI. Depois eu vou ler na versão mensagem. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então vamos entender? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Na mensagem diz: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, tem alguém que recebeu algo bom por seguir a Cristo? Então, todos nós recebemos algo muito bom. Mas é muito bom, é até pobre a expressão bom. Que o que a gente recebeu é algo inigualável. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Em Mateus, capítulo 22, 34, diz: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Vamos repetir. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então eu preciso amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o meu coração, todas as minhas vontades, todos os meus desejos. Então, todo o meu coração, de maneira íntegra, tanto que a Bíblia diz, guarde o seu coração. Então, o que o Senhor quer? Jesus veio para alinhar o nosso coração. Você não consegue mais viver como um procedimento religioso, costumes, práticas religiosas. Não, o Senhor quer o coração. O Senhor quer a sua intenção e a sua motivação.
Então você ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo, que casa perfeitamente com o que nós estamos falando. Se nós recebemos algo de bom, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me o favor, concordem uns com os outros, ou seja, tire a divisão. Pare com essas ambições egoístas, não tragam o mundo para a igreja. O mundo não quer aparecer, o mundo não quer se parecer conosco. E muitas pessoas querem se parecer com o mundo. Então, quando você chega em Cristo, você precisa mudar a sua linguagem, você precisa mudar o seu modo de falar, o seu modo de viver. Isso vem de mudar o seu modo de pensar. Inclusive, isso é o tema deste ano, dos Jovens Diamantes. Pense grande. E o que é pensar grande? É pensar como Deus. E o que é pensar como Deus? É pensar simples. É se preparar. E o pensar grande vem de Isaías 54, na versão mensagem, que fala de uma mulher estéril. Cante, mulher estéril, você que nunca teve filho, você terá mais filho que aquelas que têm marido. Ou seja, é a impossibilidade. Pensar grande é pensar como Deus, é viver pela fé, é acreditar no invisível, é acreditar em cada palavra que chega a você, é praticar as palavras que Deus libera no altar, Deus libera através do Espírito Santo. Nós sabemos o que Deus tem conosco é algo muito grande. Um ano que fala de um vinho novo é algo que nunca bebi, nunca vivi, nunca experimentei. É algo novo, algo que demoraria uma vida. E Deus está falando. É o tempo dos improváveis. É o tempo daqueles que acreditam na palavra e praticam a palavra. Aqui diz: amem um ao outro, sejam amigos de verdade. O que é um amigo de verdade? Cristo é um amigo de verdade. Você vê a maneira que ele lidava com as pessoas, a maneira que ele praticava a fé, aquilo que ele, como ele mesmo diz, eu faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Então ele vivia por aquilo, ele praticava aquilo que ele via o Pai fazer. É o amor, é o perdão, é a compaixão, é a mansidão, é o domínio próprio, é a devoção, é a retidão, é a integridade. A Bíblia diz que nos últimos tempos seria como os tempos de Noé. E Deus encontrou em Noé um homem justo e íntegro, mas não perfeito. E o que o Senhor quer de nós? Que você seja justo e íntegro. Haja, pratique a justiça, esteja por inteiro em tudo aquilo que chegar em suas mãos. Eu vou estar por inteiro, eu vou praticar de todo o meu coração. Estar por inteiro é não deixar reservas. Estar por inteiro é não entregar 99 sabendo que eu tenho que entregar 100. É você não fazer com ambições egoístas. Eu vou fazer porque eu quero que ele me dê algo. Eu vou ajudar esse irmão esperando algo dele. Não, você não vai esperar nada dele. Porque o que você está fazendo é praticando a palavra. O que Deus tem com você, Ele vai entregar a você do modo dele, no tempo dele, da maneira que Ele quer. O problema é que muitas pessoas ainda estão ligado em pessoas e não ligado em Cristo.
ainda tem a mente do mundo. O que é a mente do mundo? Eu dou daqui, mas eu quero receber daqui também. E aí o que acontece? Quando a pessoa não dá aquilo que eu entreguei, porque muitos falam bonito, né? Não, eu fiz porque eu queria ajudar. Mas, se a pessoa não agradece você? Hoje, inclusive, eu falava com uma liderança, uma pastora, e essa pastora estava falando para mim uma situação de uma outra pessoa, e eu disse a ele, olha, esta situação não é o que essa pessoa está pedindo. Porque eu fui mostrando alguns fatos, inclusive coisas que essa pessoa já havia recebido de pessoas, sido muito beneficiado, muito abençoada, e nunca agradeceu por essas bênçãos. E eu falei para ela, nós não devemos esperar nada das pessoas. Nós devemos esperar de Deus. Porque o próprio Jesus nos mostrou isso levando a cruz. No momento que ele viu aquelas mulheres chorando, todo o povo ali desesperado, ele disse, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Jesus, ele sabia que era um período, e o que ele estava feliz, satisfeito, é por fazer a vontade do Pai. Ele sabia que não seria fácil, mas o difícil é estar longe da vontade do Pai. Ele, apesar de ser Deus, apesar de ter a natureza de Deus, ele não viveu, ele não praticou isso. Inclusive, em Filipenses 2, diz isso. Tente pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. A todo momento, a vontade do Pai é que prevalecia. E é por isso que aqueles que ligam o seu pensamento em Cristo e tendem e buscam ter a mente de Cristo, nunca é escrava de ninguém. Ninguém pode escravizar você. Ninguém pode ter o poder sobre você, porque você não espera nada das pessoas. Você sempre espera de Deus. Você é superior a coisas pequenas. Pensar grande é pensar como Deus. É ter a visão, é ter as atitudes, é ter as práticas de Cristo. Bispo, mas isso não é fácil. Sim, não é fácil. Mas nós temos o Dunamis, nós temos o Espírito Santo, que nos capacita a realizar as obras iguais ou maiores do que Ele. E é assim que você tem que viver. É uma vida com propósito. Então Cristo disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha uma vida e vida com abundância. Esta é a vida abundante que Cristo quer que você tenha. Uma mente abundante. Um coração abundante. E todas as demais coisas, busque o reino do céu. E todas as demais coisas, busque a sua justiça. E todas as demais vão sendo acrescentadas. E quem decide o que vai ser acrescentado? O Pai. E tudo que Ele faz é bom. Ele dá o suficiente. Ele dá aquilo que você precisa. Ele sempre sabe o que você precisa. No tempo, na hora e através e das maneiras que você precisa receber também. Então Cristo, aqui Paulo diz, tentem pensar como Cristo. Se coloque neste momento a situação que você vive, que você está vivendo no dia de hoje, e se pergunte, o que Cristo faria? Lembra? Quantas vezes a gente já repetiu ou já viu pessoas repetindo? O que Jesus faria? Como Cristo pensa? Como Ele reagiria? Como Ele agiria nessa circunstância que eu estou vivendo hoje? Será que Ele repetiria as atitudes que você está tendo? Será que Ele iria se comportar
da maneira que você está se comportando? Será que ele teria as mesmas ambições egoístas? Será que ele teria as mesmas vaidades? Será que ele iria só amar as pessoas um amor condicional ao invés de um amor incondicional? Ou seja, condicionada ao que ela pode fazer por mim? Eu lembro de uma pessoa um dia virar para mim e falar: bispo, o senhor tem algum problema? O senhor está com alguma situação comigo? Eu falei: por quê? Porque há 2 semanas, ali, isso faz alguns anos já, lá na lanchonete o senhor cumprimentou meu marido, mas não me cumprimentou. E eu comecei a lembrar, eu falei assim, tal, porque eu cumprimentei o marido, comecei já um assunto com ele já. Eu acabei fugindo naquele momento, acabei não lembrando, porque eu já estava com aquilo na cabeça, cumprimentei, bom dia, tal. E eles estavam juntos. Eu perguntei para essa pessoa: mas por que você não me cumprimentou então? Você imagina ficar 2 semanas deixando o diabo trabalhar mentiras na sua cabeça, conjecturando mentiras, acreditando que o bispo tem alguma coisa com você, que o pastor tem alguma coisa com você, sempre olhando que você é o centro das atenções? Já parou para pensar que Cristo era o centro das atenções, Ele era o propósito, Ele era o Salvador e o Redentor, e nunca se colocou nessa posição? O foco dele era Deus. O foco dele era fazer as vontades de Deus. Afaste-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A todo momento a vontade de Deus que prevalecia. É a vontade do Pai que deve prevalecer. Eu lembro de uma vez, eu comentar com a bispa, olha, até às vezes eu passo uma pessoa tal, eu falo bom dia, boa tarde, e a pessoa tal não cumprimenta. E aí ela falou assim: mas você continua cumprimentando? Eu falei 4, 5, 6 vezes eu parei de cumprimentar. Eu falei: mas você não pode, porque este não é o padrão. Esta pessoa não pode ter o poder sobre você. Independente do que ela faz, você vai cumprimentar porque Cristo cumprimentaria. Cristo faria. Essa atitude não cabe para você. Porque a nossa consciência profunda nos condena. Quanto mais você sabe, menos inocente você é. Então você faz, repita comigo, pela fé. Sempre a nossa vida precisa ser pela fé. Se você não vive pela fé, você não tem uma vida com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui você vê, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca, repita comigo, nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais. Você imagina o nível que Cristo estabeleceu através do amor? Até então, o maior amor era o amor de uma mãe e de um filho. Mas Cristo estabeleceu um novo patamar de amor. Um amor que é voltado a Deus, a fazer a vontade de Deus. Você perdoa porque Cristo manda você perdoar. Porque Ele perdoou. Porque na cruz Ele disse: perdoa, meu Deus, porque eles não sabem o que fazem. É você ter o entendimento que essa pessoa ela faz isso porque ela é uma escrava, ela é uma cega. E você tem um nível de consciência, de confiança tão grande em Deus, que você sabe que o atributo de Deus é a justiça e a justiça será feita. Eu não vou botar as minhas mãos, eu vou confiar no Senhor. E é uma das coisas que a gente está vivendo muito nesse tempo.
As pessoas querem justiça. Mas nós estamos vivendo um tempo de injustiça, porque nós cometemos um ato de injustiça. Muitos cristãos cometeram atos de injustiça ao eleger este governo. E agora, como a cabeça, tudo que vem de cima, reflete no corpo, é o que muitos estão, eu não quero isso, eu não quero isso. Mas no momento de se posicionar, será que nós nos posicionamos? Será que nós oramos? Será que nós fizemos a nossa parte? Mas pode passar o tempo que for, a justiça será feita. Porque a minha Bíblia me ensina que o lei da semeadura é para todos. Então todos vão colher aquilo que plantam. Então você ter a consciência que eu vou confiar em Deus e a justiça será feita por Ele. Ele sabe o que eu estou vivendo. Ele sabe das minhas dores. E a minha Bíblia diz que o que eu estou pedindo a vocês não é difícil demais. E também ela me diz que eu preciso confiar. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso terminar a corrida. Eu preciso combater o bom combate. Eu preciso acreditar que no final a justiça vai ser feita. Cristo nos mostrou e nos deixou este padrão. O padrão divino. Ele deixou de lado e depois permaneceu e foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Então, nós precisamos fazer e viver pela fé. Não adianta usar as justificativas que eu não consigo, eu não posso, não dá, está difícil, está longe, eu vou ter os mesmos resultados diante, não, eu vou começar a fazer a minha parte. Porque muitos olham à distância e acreditam que não vai conseguir chegar até o final, ou ficam procurando uma porta larga, relativizando aquilo que não pode ser relativizado. Eu não posso alargar aquilo que é curto, aquilo que é estreito. A Bíblia diz que aqueles que procurarem, aqueles que buscarem e se encontrarão uma porta estreita. Então, além dela ser estreita, você precisa procurar e pedir para Deus para que você encontre essa porta. Porque o que mais tem no mundo são portas. Todos os tipos de portas, as pessoas querem te oferecer portas. Mas só existe uma porta, que se chama Jesus Cristo. Essa porta é a única que você pode entrar. Porque Ele diz, eu sou a porta. E a porta vem de renúncias, de sacrifícios, de abnegação, de morrer para si. Aquele que está em Cristo é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu estiver nele, eu já sou uma nova criação. Porque eu penso como Cristo, eu ajo como Cristo, eu pratico, eu vivo como Cristo. Eu sei a importância de cuidar dos meus filhos, eu sei a importância de renunciar às minhas vontades, eu sei a importância de não acender as minhas próprias tochas, porque se eu preciso passar por um tempo na escuridão, eu vou passar na escuridão. E a Bíblia fala sobre isso em Isaías. Eu preciso passar o tempo necessário na escuridão e eu não posso acender as minhas flechas ou acender as minhas tochas.
Se você acender, você vai viver atormentado. A Bíblia usa essa expressão, tormenta, atormentados. Então, assim, o Espírito Santo está disponível para todos nós. Se eu não uso, é uma escolha. Muitos olham por mão e cria divisão, busca sempre o ganhar alguma coisa em relacionamentos, sempre quer tirar algo, extrair algo que vinha te beneficiar, quer ter o controle sobre as pessoas, de alguma maneira quer manipular as pessoas, e tem pessoas que querem manipular através de dores, através do vitimismo, querem viver problemas. Tem pessoas, bispo, mas como assim tem pessoas que querem viver? Tem pessoas que querem viver problemas para poder falar dos problemas. Elas vivem por causa dos problemas. Já viu pessoas que nunca saem de guerra, nunca saem da miséria, nunca saem da escassez? Pessoas que sempre estão em guerra. Está bem, irmão? Oh, rapaz, eu estou bem, mas a luta, mas o diabo é sujo. Mas você está falando óbvio para mim. É óbvio que ele é sujo. Nossa, você não sabe, irmão. Esse Satanás é mentiroso. Mas ele começa a pregar para você. Mas como ele é miserável. Eu falei, mas vamos falar de Deus. E Deus, como ele é? Porque eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar dos problemas para Deus. Eu tenho que falar de Deus para os problemas. Eu preciso mostrar o tamanho do meu Deus para essas pequenas coisas. Bispo, está falando que o que eu estou vivendo é pequeno? Em comparação de Deus, tudo é pequeno. Então, pensar grande é pensar como Deus, é usar todo o poder que foi nos liberado através do sacrifício da cruz. O sacrifício na cruz. Cristo nos liberou o poder do dunamis de Deus. E se eu não tomo posse deste poder, eu estou vivendo uma mentira, estou vivendo aquém do que eu poderia viver. Tem muitas pessoas que não estão vivendo uma vida abundante, mas está vivendo a gotas, pingos, estão somente sobrevivendo e nunca pegam tudo. Cadê? Cadê o seu tudo? Cadê aquilo que ele separou para você? O que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que estou longe, continuem agindo do mesmo modo. Isso é algo muito interessante. Porque havia um período entre minha relação, eu e o Davi, que o Davi ele fazia somente quando eu estava perto, e quando estava longe não fazia. Aquela relação era uma relação que, para ele, na visão dele, estava funcionando. Mas era sempre uma relação de medo. Ou vou ficar de castigo, eu não sei. Eu preciso entender, eu precisei ensinar ele o motivo, o privilégio de obedecer ao Pai. Eu sou a ponte entre meus filhos e o Abba. Eu sou a lente que eles vão enxergar a Deus. Antes deles conhecerem o Deus Pai, eles vão conhecer o Deus Fernando. Então, a maneira que esse Deus se apresentar a eles, eles podem se aproximar ou podem se afastar. Eles podem amar, obedecer, ou eles podem lutar para desobedecer. Então, a maneira que eu estou me apresentando aos meus filhos, com amor, com carinho, com perdão, com paciência, é a maneira que eles vão conhecer a Deus. E é por isso que é uma vida, os jovens demoram tanto, muitos jovens, e a gente assim, tem um detalhe muito importante. Todos, independente da história, dependente da idade, tem uma criança interna. Todos nós queremos estar nos braços do Pai. Você fala, não, bispo, eu já passei por essa fase. Não. Todo mundo procura um Pai. Isso foi colocado por Deus. Todo mundo procura um Pai.
E se a figura de pai não fosse importante, Jesus não tinha José. Sim ou não, pessoal? Então a figura de pai é a figura mais importante que um ser humano pode chegar nessa terra. Não tem uma profissão, uma função, um propósito mais divino do que esse de ser pai. Bispo, e a mãe? Esse aí é assunto para os fortes e corajosos. Mas inclusive eu falo sobre isso, que a mãe, inclusive tem um versículo que eu não, eu não quero falar muito aqui, que isso vai acontecer só sábado, né? Sábado vocês vão saber de tudo, vai acontecer muita coisa, vai ser um divisor de águas do ministério, um dia sobrenatural, por isso você não pode perder. Mais um dos versículos que eu falei, eu estava falando isso ainda com a bispa, o versículo de mãe, a importância de uma mãe. Assim como a mãe consola o filho, assim eu o consolarei. Então a mãe, por situações que o filho viveu com o pai, tem a função do consolo. E a figura da mulher, a figura do espírito. E uma das coisas que o atributo do Espírito Santo é o consolador. Sim ou não, pessoal? Ele é o consolador, ele é o conselheiro. O Espírito, ele tem ciúmes de nós. Então, a maneira que o Davi ele estava enxergando, por muitas vezes ser um pouco, a personalidade é diferente do João. Ele estava esperando o quê? Ser mandado para fazer. Porque ali era uma maneira que ele tinha atenção. E esse tipo de atenção era uma maneira que ele sentia amado. E eu mostrei para ele, amor, você já é amado. Você não precisa disso. Você não precisa viver sempre atrás do seu irmão. Você tem a sua personalidade, você é diferente. E o Davi, se você pega minhas fotos quando eu era pequeno, ele é muito parecido, ele é muito idêntico a mim. Desde a fisionomia, o comportamento, a maneira de brincar. Então eu me vejo como aquela novela, né? Antigamente tinha um clone, né? Eu me vendo um clone, o Davi é o meu clone. E eu entendo como ele pensa. Esses dias falavam ainda para mim, num atendimento, eu estava falando no atendimento, e a pessoa usou essa expressão, não, mas assim, é difícil falar com sanguíneo. Eu falei assim, mas eu nunca falei no altar que eu sou sanguíneo, a bispa já falou, mas é algo que eu não me valido, porque eu particularmente, quando eu me alinhei ao propósito do Pai, eu não sei qual é a minha, identificar mais qual é a minha personalidade, mas eu entendo que o meu modo de pensar é o modo de Cristo. Quando você pensa como Cristo, todas as personalidades são acopladas em uma só. Cristo tinha todas. E antes, como eu tinha era muito imperativo, muito inquieto, hoje eu consigo ficar sentado horas. Antigamente eu falava, era muito afobado, hoje eu tenho calma, eu penso. Porque agora a minha personalidade está alinhada, lapidada em Cristo Jesus. É uma nova personalidade, alinhada a Deus. Então você não precisa e não deve andar com a bandeira da personalidade. Eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico. Não, você é de Cristo, a personalidade de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E é isso que você deve se apegar. Se apegue naquilo que Cristo se apegou. Apesar de ser Deus, ter os privilégios de Deus, ele não viveu assim. Ele usou do Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está disponível para todos nós, o dunamis de Deus. Então, a maneira que você vai reagir, e você vai agir, você vai se comportar, é a maneira que Cristo reagiria. É a maneira que Ele reagiu, a maneira que Ele viveu, é a maneira que Ele nos deixou
nos ensinou, nos orientou a viver. E aqui termina. Melhor ainda, redobram os esforços, sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência, a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus. Um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará, repita comigo, resultará no prazer dele. E você encontra o prazer nisso. Você encontra o prazer aonde? Deus em vocês. Essa força vem de Deus. Este poder interior. Um trabalho do próprio Deus em vocês. E resultará no prazer. Você sente satisfação. A Bíblia diz, encontre satisfação no Senhor. Façam tudo pronta e alegremente. Nada de brigas ou apelações. Apresente-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz, noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Tudo que nós vemos, nós presenciamos. Inclusive tem aquela frase, né? Faça aquilo que eu falo, mas não o que eu faço. Isso é uma frase totalmente desalinhada. Porque uma das coisas que inclusive o vídeo que o Davi postou hoje, né, que as pessoas postaram hoje, dele pulando, né, no bungee jump ali do penhasco, eu naquele momento achei muito interessante que eu em nenhum momento obriguei, e nem ele foi lá para isso. Eu fui lá para fazer um outro vídeo. Mas chegou no momento que ele falou, papai, eu quero pular. Eu falei, amor, você não precisa. Se você quiser, tudo bem. Eu não vou ser a pessoa que vou falar que você não pode, você não consegue, é perigoso. Não. Quando você saiu da barriga da sua mãe, já tem perigo. Por isso que já nasce chorando a criança, né? E já começa os perigos ali. Até para respirar, já começa com o problema de respirar já no início. Já do ar, já você começar a ter, exercitar já os seus pulmões. E eu falei, não, amor, você não precisa. E ele começou, eu falei, não, papai, eu quero ir. Eu falei, então vai, então vamos. Ele começou a botar roupinha, tal. Ele estava animado, depois você viu que o negócio ia pegar para o lado dele. Ele começou a ficar mais tenso. Eu falei eu acho que falei umas 5 vezes. Amor, não precisa, pode ser depois. Vamos ver isso depois, não tem problema. Eu falei, não, papai, eu quero pular. Eu quero. E tudo aquilo que ele falou no vídeo é aquilo que estava dentro dele. E antes dele pular, ele falou, eu quero romper os meus medos. Isso foi algo que ele viu ano passado, quando eu pulei de paraquedas, e ficou na mente dele. Não foi só aquilo que eu falei, mas aquilo que eu fiz. A minha atitude ficou alinhada com aquilo que eu falei. Eu falei, é desafiador. Lá no avião eu falei, é desafiador, mas precisa romper os medos. E ali já veio a atitude de pular. E ali ficou na cabeça dele que quando ele viu que ele poderia repetir como o pai, aquilo que o pai fez, ele vai fazer. Porque ele está buscando se parecer com o pai. E é por isso que eu disse, é a função, é a profissão, é o propósito mais importante desta terra. É Deus. O pai é a introdução de Deus nessa terra. E como você está introduzindo na vida dos seus filhos? E aí, quando ele pulou, você viu ele falando, né? Ele falou, Deus me ajudou e tal, e ele falou outras coisinhas ali também, aquele que crê, né? Você precisa fazer aquilo. E assim, e eu fiquei totalmente orgulhoso, né, da coragem, do espírito que está dentro dele. Um homem corajoso, um homem que não teme nada. Mas não é só na coragem do pular, mas na coragem também de combater espiritualmente.
Porque essa é a mensagem. É a mensagem do Espírito, aquilo que vem do Dunamis, o poder, a dinamite de Deus que está disponível para cada um de nós. Use este poder. Acredite, busque ter a mente de Cristo. Não fique neste lugar. Deus tem coisas muito maiores para cada um de nós. Ninguém pode falar quem você é. Ninguém pode falar quem você é. Somente Deus pode determinar a identidade do filho. Inclusive, você vê isso várias vezes na Bíblia. Você vê Jabes mudando o seu futuro. Você vê a atitude de Raquel quando estava perdendo, já perdendo a sua vida ali em Gênesis 35, ela morrendo, eles estavam a caminho de Efrata, né, que é Belém, e ali ela estava gerando Benjamim, que era o mais... Ao morrer, ela deu o nome de Benoni. Jacó já foi e já deu o nome de Benjamim. Filho da minha alegria, da minha felicidade. E ali o pai deu a identidade. Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. É o pai que determina quem é o filho. E para você conhecer quem você é, não é olhando para você mesmo, é olhando para Cristo, é olhando para Deus. Você só vai encontrar a sua função, o seu propósito, o seu chamado, se você procurar no fabricante. A criação só entende quando entende o Criador. Não dá para eu querer bater um bolo numa torradeira. Você vai bater num liquidificador. Você não adianta assar algumas torradas num liquidificador, não. Você vai fazer isso numa torradeira. Então viva de acordo com o que Deus determinou para você viver. Porque essa é a única vida que dá sentido, que te dá poder, que te dá propósito. E que já está te preparando para a eternidade, que é ali, que é o final da história, em nome de Jesus. Você coloca de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. E eu quero que, neste momento, você faça esse diagnóstico. O que Deus está falando no seu coração? O que Deus está direcionando você hoje? Aquilo que você não está praticando porque você está acreditando em mentiras. Tem coisas que não vai nos dar sentido se você não pensar como Deus. Não buscar ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos entender o que Cristo tem conosco. Mas para isso você precisa se aproximar dele. Elias disse isso. Aproximem-se. Aproximem-se. E depois que você se aproxima, o altar é restaurado. Depois, a lenha é colocada, o sacrifício é colocado, as jarras são derramadas, e ali depois que tudo está alinhado, o fogo desce. E o fogo consome tudo. E é o fogo. Nós precisamos buscar esse fogo. Nós precisamos buscar esse fogo. O fogo que Moisés presenciou na sarça. Queimava ali.
É um fogo que não queimava, ele não consumia a sarça. E para nós sermos aquecidos por este fogo, nós precisamos mudar as nossas sandálias, nós precisamos tirar as sandálias, nós precisamos entender que o lugar que eu estou é terra santa. Porque a Bíblia diz que Moisés ele se aproximou por curiosidade. Mas no momento que ele chegou lá, Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Porque para você se aproximar, você precisa tirar as sandálias. Você precisa entender que para você viver isso, para você se alinhar a este propósito, para você ser tomado por este dunamis, que vem de Deus, você precisa mudar as suas sandálias. Você precisa tirar e mudar a maneira que você vive, a maneira que você anda. Porque não dá mais para nós vivermos de uma maneira pequena, vivendo por sentimentos. Isso não te levou a lugar nenhum e não vai te levar. Somente vivendo pela fé, praticando, obedecendo, renunciando, sacrificando, transbordando, perdoando, amando. Somente desta maneira você vai conseguir viver. E Cristo é muito claro quando fala isso. Este é o maior mandamento. Se nós não amarmos a Deus mais do que nós amamos a nós mesmos, nós vamos perder a nossa vida. Inclusive, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13. Mesmo se você for queimado, mesmo se você falar outras línguas, se não haver amor, não tem sentido. Não adianta. Não haverá propósito. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Ame ao Senhor. Ame o Senhor, como Jesus disse em Mateus 22:37. Qual é o maior mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o que é amor? Amor não é sentimento, isso eu te garanto. Amor é atitude. O único amor que existe vem um amor de Cristo. Porque é o único amor puro. Deus não tem amor, Ele é amor. E se você não tem Deus, você não ama. É um amor que não inveja. Este é o amor que Deus quer, que nós venhamos amar a Deus simplesmente porque eu amo. Simplesmente eu amo a Deus e acabou. Eu não estou aguardando nada. Nós queremos muitas coisas. Inclusive, a parábola do filho pródigo fala sobre isso.
O filho pródigo, ele voltou pela necessidade. Não era porque amava o pai. Nós podemos voltar por uma necessidade, nós podemos chegar por uma necessidade, mas nós não conseguimos ficar por esta necessidade. Se você não ama Deus, você sempre está esperando algo. Ou você é guiado por uma necessidade, ou você se ira com aquele que volta e se vê como um escravo, como o filho mais velho. Mas é a visão do terceiro filho que vai contar, é a visão daquele que conta a parábola, que é Jesus. É aquele que ama. Aquele que ama simplesmente porque ama a Deus e vai fazer a vontade do Pai. E é esse o amor que o Senhor te chama para praticar. Amar a Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Fale com Deus nesse momento. E busque, a partir de hoje, alinhar o seu coração a fazer as vontades do seu Pai. O que Deus está pedindo a você? Ama a Deus. Ame a Deus. Ame esse Pai. Se sacrifique por este Pai. Queira estar na presença deste Pai. É o que é mais importante. Não tem mais nada mais importante do que isso. Viver sem ti, decido crer e confiar em ti. Quero esta luz brilhando em mim para iluminar o meu interior. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória, Deus. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória. Cheia está toda a terra da sua glória.
tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver Não pese que mais. mudar, Não pese mais esta vida, esses desejos, essas mentiras. Não queira mais se parecer com o mundo. Mude hoje o seu coração, se ajuste em Deus. Deus está pedindo. Hoje é o dia de mudanças. Hoje é o dia de você ser guiado pela verdade. Não permita mais viver essa mentira, não permita mais ter ainda essas porcentagens dividindo. Não aceite viver essa divisão. Não aceite viver essa divisão. Quando Jacó ele saiu da terra de Labão, você vê ele indo de encontro com o seu irmão Esaú, e ele fazendo todo aquele movimento, pegando um servo, colocando um pouco de os presentes, ovelhas, bois, e ele criou toda uma estratégia, porque ele temia que ele seria morto. Ele temeu, quando ele ficou sabendo que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. E ali mostra que o medo fez ele dividir o grupo. A Bíblia diz que ele dividiu em duas partes. E depois você vê que ele atravessa ali o vale, passa a família pelo vale de Jaboque, e vai passando todo fazendo aquele movimento. Ele ficou sozinho do outro lado. E durante a noite, a Bíblia diz que se pôs um homem a lutar com ele. Sabe quando você tem aquela oportunidade de lutar? E a Bíblia ali é muito clara em mostrar que ninguém vai lutar a sua guerra, e ninguém vai combater este combate. Chega no ponto, você tem que estar sozinho. E você precisa combater este homem, e esse homem começa com o homem interior. O medo te faz criar estratégias, dividir as coisas. Você se divide por causa do medo. A Bíblia diz que ele passou todos os filhos, toda a família para o outro lado, e ele ficou do outro lado, e ficou por ali, e aquele homem, aquele anjo se pôs para lutar com ele, e foi a noite toda. Chega no momento que você precisa cansar de ser Jacó. Você precisa dar um basta. Eu não quero mais ser assim. Eu vou lutar. E eu vou fazer o que for preciso até o Senhor me abençoar. E ali o anjo dizia: deixe-me ir, porque já vai amanhecer. Deixe-me ir, me solta. Eu falei: eu não vou soltar. Tem oportunidades que nós precisamos agarrar e nunca mais soltar. Eu não vou soltar até o meu nome ser trocado. Você precisa lutar. E você pode hoje estar na posição de Jacó. Está com medo, está cansado, sabe que vai ter que fazer um caminho de volta, sabe que vai ter que enfrentar as pessoas que você traiu, sabe que houve muitas decisões erradas, mas em alguma hora você vai ter que fazer isso. Decida hoje não mais viver como Jacó, enganando e fugindo,
e criando estratégias. Você sabe que não adianta. Se nós não tomarmos uma decisão, nós viveremos uma vida aquém daquela que o Senhor preparou para nós. Você vê que depois que houve toda aquela situação, ainda não estava vivo dentro de Jacó. O Senhor mudou o nome dele. E você vê já no 33, depois você vê ele se encontrando com Esaú. Você vai no 34, ele no Passucote ali, para Siquém, e todo aquele movimento, e a filha foi abusada, e os filhos mataram todo o pessoal, desde Siquém a todo o povo, fez toda aquela desgraceira toda, no 34, aí você vê no 35 Deus falando, vai para Betel, vai para a casa de Deus, e ali você vê, porque ainda ele estava dividido, porque ainda tinha muitos ídolos na casa dele, todo mundo tinha ídolo. Como a gente pode ter um Deus, só escolher um Deus, se eu não tirar esses outros deuses? Deus não divide você com ninguém. E ali ele foi, enterrou, tirou todos os deuses, botou enterrado ali debaixo da grande árvore, e foi a caminho de Betel. E a Bíblia fala que depois que ele voltou de Padã Arã, Deus se apresentou de novo a ele. E ele disse, eu vou te abençoar. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. E começou a liberar a bênção sobre ele. E as coisas começaram a acontecer. E ele viu que você precisa sair, além de você sair para o lugar que você nunca deveria ter ido, você tem que ir para Betel, você tem que enterrar os ídolos, você tem que sair de Padã Arã. Ele já tem as experiências de Abraão, que Padã Arã, ali Arã não é o lugar para ele. E quando você sai e vai de encontro a Efrata, você vai de encontro a Belém, a terra do pão, as coisas começam a acontecer na sua vida. Deus começa a abençoar, Deus começa a acelerar processos, e as coisas começam a acontecer. Nós precisamos largar, tirar coisas da nossa vida, nós precisamos aí mudar as nossas decisões, tirar os ídolos da nossa casa. Chega de fazer esse caminho oscilante. Um dia você faz, um dia você está bem, um dia você está mal, um dia você entrega, outro dia você retém. Um dia você ama, outro dia você odeia. Tira os ídolos. Decida hoje, eu vou viver como Noé, justo e íntegro. Eu vou agir na justiça, na retidão que provém da palavra de Deus. Eu vou viver na integridade, que viver inteiramente a palavra do meu Pai. Eu vou viver esta vida, a vida que o Senhor já me direcionou para eu viver. Esta é a minha vida, eu não tenho outra vida. Eu não vou mais viver essa vida dividida. Acabou esse tempo, acabou. Eu vou fazer hoje um voto com o Senhor. Eu vou fazer uma aliança com meu Deus. E nunca mais vou voltar para este lugar. Eu vou para Betel. Eu vou para Betel. Eu vou subir para Betel. Eu vou levar toda a minha casa para Betel. Eu vou ser o homem da casa. Quando? No 34, quando eles abusaram e Siquém falou que se apaixonou pela filha ali de Jacó, você vê que ele se apresentou e foi falar que agora Hamor também falou que queria, vamos casar, vamos fazer, você é o meu povo e nós seremos os seus irmãos, fazer toda essa aliança ali com aquele povo. Nenhum momento você vê
Jacó se manifestando com o problema. Ele ficou passivo à situação. Ele ficou parado porque uma pessoa que tem ídolos dentro de casa não tem autoridade. E a autoridade vem de você viver aquilo que você prega. Que autoridade ele tinha com os filhos? Não tinha autoridade, não era o homem da casa. Ele não agarrou a posição que foi lhe dada. Ele ainda era Jacó, era covarde. Ainda estava praticando isso. Tanto que os filhos que falaram do acordo da circuncisão, depois matou todo mundo, no final ele falou. No final ele disse: Simeão, Levi, vocês me colocaram nessa situação muito complicada perante esse povo. E os filhos, e acabou o último versículo do 34, diz: é justo deixar esses homens tratar a nossa irmã como uma prostituta? E a Bíblia fala em Ezequiel, ele fala daqueles que se prostituíram, adorando outros ídolos. Ele chama de prostituta. Deus chama esses de prostituta. Daqueles que se venderam de maneira barata e nem cobraram, muito pelo contrário, se deram. E ainda deram presentes. Nós não podemos nos prostituir com o que o mundo está oferecendo. Nós temos que fazer parte deste povo santo, com as vestes brancas, somente sendo a noiva pura, esperando o noivo, que é Jesus, aguardando o noivo e não se prostituindo. Jacó não abriu a boca porque ele não tinha mais o que falar, ele não tinha autoridade. Acaba o último versículo, fazer os filhos questionando o pai: é certo isso, a gente deixar nossa irmã? Mas ele havia feito isso. Ele foi para aquele lugar. Ele se instalou naquela região. Deus não mandou ele para lá. E depois Deus fala no 35, vai para Betel. Vai arrumar sua vida. Vai lá no lugar onde ele se apresentou. Vai lá pegar aquela pedra e botar agora com uma coluna. Vai lá levantar o seu altar em Betel. Vai lá, vai para cima. Este é o momento da gente subir. Faça esse acordo, esse voto com o Senhor. Vai para Betel. Este é o momento de você subir. Vai para a casa de Deus. Vai para a presença de Deus, onde Ele já se apresentou a você. Onde é o lugar que a partir dali Ele vai transformar a sua vida. Coisas que não haviam sido transformadas, mudadas, vão ser transformadas, vão ser mudadas, serão curadas. Coisas que não estavam andando na sua vida, andarão. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero abençoar, meu Deus, a vida do nosso povo. E eu peço, meu Deus, que tudo aquilo que divide, todo esse medo, essa covardia, essa procrastinação, esse desespero, esse desequilíbrio, essa instabilidade, esses sentimentos, esse espírito que até hoje tinha poder sobre o nosso povo, meu Deus, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus. E nós pedimos, reveste o nosso povo, nos vista com esta roupa, Senhor. Meu Pai, mude as mentes, que as mentalidades hoje, Senhor, sejam transformadas. E que não mais venha a haver, meu Deus, uma modelagem do mundo, mas não se amoldem ao padrão deste mundo. E que haja uma renovação na nossa mente. Um padrão divino seja colocado hoje aqui. Uma mentalidade de Cristo, um coração de Cristo.
meu Deus, atitudes, ações e reações. Que nós meu Pai, venhamos nos modelar através da Tua palavra e que uma nova criatura nasça aqui hoje. Venha nascer nesta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu declaro que aonde você tocar prosperará, aonde você pisar, portas serão abertas para favorecer, para levantar, para te sustentar, para gerar rompimentos na sua vida. Eu creio, meu Deus, num novo tempo aqui hoje, através, meu Pai, desta visão cristocêntrica, meu Deus, Cristo no centro. E a partir dele, meu Pai, nós seguindo o caminho, os lugares, meu Deus, a direção que o Senhor tem para nós. É o Senhor que vai dirigir a nossa vida. É o Senhor que vai determinar, meu Deus, os nossos caminhos. E que não mais, meu Deus, as nossas vontades venham determinar, porque foi isso que Elias viveu. Depois de ter feito tanto, ele se tornou uma pessoa irreconhecível por causa do medo. Jacó esqueceu e viveu essa vida, meu Deus, aquém por causa do medo, por causa da covardia, por causa da consciência pesada. Por causa, meu Pai, que ele havia permitido, ainda ele estava permitindo ídolos na sua casa. Que hoje, meu Pai, os ídolos venham ser tirados, enterrados e encerrados na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e conduzindo o nosso povo, meu Deus, e que possamos ter, meu Pai, um grande trabalho, uma grande casa firme, meu Deus, um dia de glórias, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.